A definição do que é o câncer possui uma longa história. Na antiguidade e na Idade Média, acreditava-se que a doença era resultado do acúmulo de bilis negra, que uma vez solidificada produziria tumores malignos. Depois, acreditou-se também que o câncer poderia ser resultado de infecções bacterianas, ou mesmo de repetidas lesões e irritações em um tecido. No século XX, foi estabelecida a ideia de que o câncer é uma doença multifatorial, ou seja, não possui uma causa específica, mas vários fatores que ampliam as chances de ocorrência do tumor. Atualmente, trabalha-se com a ideia de que o câncer representa um conjunto de doenças que têm em comum o crescimento e a multiplicação desordenadas de células, que pode resultar na invasão de outros tecidos e outras células, processo conhecido como metástase. Apesar de haver registros sobre o câncer no período colonial e no século XIX, foi no século XX que a doença ganhou maior atenção na sociedade brasileira. Na primeira metade do século, acreditava-se que o câncer era um problema específico de regiões mais civilizadas e desenvolvidas, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Apesar disso, mobilizações de grupos das elites e de grupos médicos possibilitaram a criação das primeiras instituições especializadas em câncer no Brasil, como o Instituto Nacional de Câncer, criado originalmente em 1937 como Centro de Cancerologia. Na segunda metade do século XX, a partir de pautas da saúde e da medicina, além de outras arenas sociais, o Estatuto do Câncer foi gradativamente alterado no Brasil, transformando a doença em um problema de saúde pública e um dos grandes desafios para o funcionamento do atual Sistema Único de Saúde. Ao longo da história, vários métodos terapêuticos foram desenvolvidos para tentar curar o câncer. No século XIX, merece destaque o desenvolvimento das cirurgias radicais, procedimentos que extraem os tumores e tecidos vizinhos, causando grande mutilação. No século XX, com o desenvolvimento da biomedicina e de novas tecnologias, outras terapias foram desenvolvidas, como a imunoterapia, a radioterapia e a quimioterapia. Atualmente, o tratamento do câncer varia de acordo com o tipo de tumor, podendo ser utilizada uma única técnica ou uma combinação de técnicas. Embora haja avanços consideráveis, o tratamento da doença não é eficaz da mesma forma para todos os tipos de tumores, havendo alguns que são muito mais curáveis do que outros.